Olá, o papo com o editor desta semana, a entrevista, o senador Álvaro Dias, que é líder do Podemos no Senado. Comigo está Bruno Luiz, que está fazendo a sua estreia aqui no programa. Muito bem-vindo, Bruno, e muito bem-vindo, senador. Muito obrigado pela presença e pela gentileza de aceitar o nosso convite. Muito obrigado a vocês. Estamos às ordens aí para começar a conversar. Senador, com a filiação do ex-ministro, né, e ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, na semana passada, quais os próximos passos do partido, do Podemos, para viabilizar a candidatura dele à sucessão de Jair Bolsonaro? Bem, nós consideramos um caminho de ida sem volta, uma candidatura irreversível, porque entendemos ser o nome de terceira via, do caminho do meio, não é? Com maior potencial de votos. Portanto, embora nós estamos na defesa da tese de que deveríamos buscar uma convergência em torno de um único nome de terceira via, nós apostamos exatamente que esse nome deve ser Sérgio Moro, porque não só porque nas pesquisas atuais ele já aparece à frente dos demais do caminho do meio, mas porque sabemos que pelas características e pelas circunstâncias é o nome que tem mais possibilidade, em razão do patrimônio adquirido, da trajetória percorrida, é o nome que tem mais condições de galvanizar a opinião pública a favor de um projeto de nação de lucidez, de equilíbrio e de bom senso. Por isso, os próximos passos, evidentemente, no caminho da convenção, que é lá em julho ainda, né, no final de julho, conversar muito, dialogar, ouvir, buscar sugestões, preparar a proposta definitiva, aquilo que se faz normalmente como rotina numa pré-campanha eleitoral. Sim. E com a filiação, qual a diferença entre a candidatura de Moro em 2022 e a do senhor em 2018, que obteve menos de 1% dos votos e acabou ficando em 8º lugar? Eu gosto de ouvir isso, né? Porque não deixa de ser uma pequena provocação, né? Sem considerar que aquela foi uma eleição atípica e que não é desonra para ninguém não ter feito votos. É possível até que se cobre posicionamento dos que se equivocaram, né? Porque quando há um equívoco, nós somos vítimas do equívoco que cometemos. Obviamente, aquela foi uma eleição atípica, porque a preocupação foi destruir e não construir. Bastava sepultar o PT, não importava o que viria depois. Então, esse foi o grande equívoco. Cada eleição tem a sua história. Essa tem outra história. Certamente vai exigir maturidade, responsabilidade, rejeitando o ódio a favor de um projeto de construção, na busca do destino que certamente é o destino de uma grande nação, onde os brasileiros possam exercitar a cidadania na sua plenitude. A grande diferença é que Moro é protagonista. Eu não era protagonista. Ele se tornou protagonista exatamente pela missão que cumpriu como magistrado. O Brasil viu, nós assistimos, o grande boneco do Superman, carregado por multidões das ruas do país, transformando o Sérgio Moro num verdadeiro herói no combate à corrupção. Esse patrimônio pode ter sido desgastado em parte, mas a sua substância existe. O conteúdo dessa trajetória não será ignorado. Como protagonista, a sua tendência é de crescimento. Vai apanhar da esquerda? Vai apanhar da direita? Também. Como dizia Ulisses Guimarães, gema do ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce. E certamente, ao apanhar da esquerda e da direita,
ele consolida a sua posição de protagonista. E sem ser protagonista, ninguém vence a eleição. É exatamente o fato de ser protagonista, de estar chegando agora para a política, de ser uma figura nova na atividade. Isso implica a repercussão de renovação, não é? Renovação na política, mas uma renovação qualificada. Portanto, ele reúne componentes fundamentais para o crescimento eleitoral. Senador, o senhor fala em protagonismo, mas o ex-ministro Sérgio Moro, né, ele compôs com Jair Bolsonaro, foi ministro de Jair Bolsonaro, apesar de agora ele se apresentar como uma outra via ao Bolsonaro, né, e também a Lula, né, ele não tem a imagem ligada a Bolsonaro, apesar do conflito que ele teve. Como é que a gente pode, como é que ele pode garantir, como é que pode ter um discurso para se diferenciar de Bolsonaro, se ele tem a pauta de combate à corrupção, a mesma pauta também que Bolsonaro teve em 2018, ou seja, como é que ele vai conseguir mostrar que não é essa extrema-direita que Bolsonaro esse governo que Bolsonaro trouxe para o Brasil? Bem, ao considerar que houve um equívoco quando aceitou a função de ministro, é reconhecer também que são diferentes. Se fossem iguais, equívoco não teria ocorrido. O que demonstra essa renúncia ao cargo, não é? O rompimento, o que demonstra é a ausência de identidade entre ambos. Talvez o desconhecimento da personalidade do presidente tenha feito com que Moro aceitasse o convite. Quem conhecia mais de perto certamente teria constatado que há uma grande diferença entre ambos, né? Então é evidente que a bandeira do combate à corrupção pode ser sustentada por quem tem autoridade. Porque nós estamos acostumados na política a ver alguns líderes fazendo um discurso e adotando prática diametralmente oposta ao discurso. Eu combato os privilégios, sou combatente dos privilégios das autoridades, mas não abro mão dos privilégios. Eu estou dizendo que o que é necessário é prestar atenção se há autoridade no compromisso que se assume ou não, ou se não há autoridade. Moro tem autoridade para assumir o compromisso de combater a corrupção, porque essa foi a sua trajetória, combate à corrupção. E, obviamente, é quem tem condições de institucionalizar uma espécie, eu não diria institucionalizar a Operação Lava Jato, mas o compromisso de institucionalizar uma política de combate à corrupção permanente, uma política de Estado de combate à corrupção. Ele tem autoridade para propor isso e assumir esse compromisso. Entre Lula e Bolsonaro, senador, qual deve ser o alvo preferencial de Moro no primeiro turno? Ou seja, de quem é que ele deve tirar voto para garantir uma vaga no segundo turno? Porque tem uma polarização aí, né, eleitoral entre Lula e Bolsonaro, e muitos marqueteiros, muitos especialistas dizem que pelo menos um dos dois estará no segundo turno. Então, de quem Moro deve tirar voto aí entre esses dois que são os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas? Eu creio que deve tirar voto dos dois, não é? A pesquisa qualitativa que analisamos há pouco tempo demonstra que desse eleitorado de, vamos colocar, 28% do presidente Bolsonaro, dele mesmo, 10 a 12%. 10 a 12% são eleitores de Bolsonaro. O restante, portanto, aí 18%, cerca de 17, 18%,
são eleitores que estão motivados a votar em Bolsonaro porque são contrários a Lula e ao PT. E também no eleitorado de Lula há lá um percentual, não me lembro de quanto, que estão direcionados a Lula porque são contra Bolsonaro. Então, na verdade, esses dois eleitores, o da esquerda, eleitor que está colocado à direita e o eleitor que está colocado à esquerda, é potencial eleitor também de Sérgio Moro. Porque se surgir um candidato com potencial, com visibilidade, com protagonismo, com perspectiva de crescimento no caminho do meio, ele obterá votos tanto da esquerda quanto da direita, como disse, né? Portanto, eu repito, o objetivo é convencer eleitores que hoje estão transitoriamente, eu diria, né, circunstancialmente, provisoriamente à esquerda e também aqueles que estão à direita, mas não são votos definitivos, né? Não estão consolidados. São votos que migrarão certamente durante o debate da campanha eleitoral. Senador, e a gente sabe, né, que o ministro Moro não tem experiência política, né? Não tem um traquejo político, né? Ele tinha problemas com oratória, está fazendo aí cuidando, né? O discurso dele já de quando ele filiou-se ao Podemos foi bem diferente do que já tinha, assim, já está com um discurso mais alinhado. Agora, como trazer tudo isso para uma campanha, também, lembrando que ele foi o juiz aí que liderou a Lava Jato, também trazer partidos de apoio político para dentro da campanha dele, se ele tem uma rejeição também dentro do meio político. Bom, primeiramente, o diferencial ajuda. O fato de ele não se apresentar com o modelo tradicional do político, do discurso empolgado, fácil, né? Certamente o ajuda, porque a classe política sofre desgaste. Os políticos, em matéria de credibilidade, de modo geral, não gosto de generalizar, porque a generalização é sempre burra e injusta, não é? Mas, de modo geral, os políticos estão desgastados. E, obviamente, quando aparece alguém que chega agora, não traz os vícios daquilo que consideram velha política, também entre aspas, né? Porque é preciso definir bem o que querem dizer com velha política, porque eu conheço uma velha política que certamente merece mais aplausos do que a atual política. Eu poderia citar a política de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, a política de Teotônio Vilela, enfim. Se aquela é a velha política, eu prefiro a velha política. Mas o que querem dizer como velha política é a política dos vícios, não é? Então, evidentemente, a vantagem que Moro leva em relação a outros candidatos é exatamente de ser o novo em matéria de política, porque ele está chegando agora. Em relação à rejeição na classe política, é preciso considerar que, poderia citar dois exemplos, não é? O Collor, quando venceu a eleição, ele expulsou os políticos do seu palanque. Buscou lá uma sigla inexistente e se tornou presidente. Bolsonaro não fez muito diferente, não é? Então, isso mostra que nem sempre a aglutinação de siglas, de lideranças políticas, favorece o candidato. Muitas vezes, o isolamento se torna benéfico. Se trabalhar bem o isolamento, pode levar vantagem em razão dele. É claro que, se nós conseguirmos uma aliança que não contamine o conceito do projeto que queremos apresentar ao país, que Moro quer apresentar ao país, ótimo, porque a aliança traz também tempo de rádio e televisão. Isso é fundamental numa campanha, você precisa ter auditório para apresentar o seu projeto, não é? Então, não apenas a estrutura, que pode ser uma questão secundária, mas a possibilidade de ter tempo de rádio e televisão para o proselitismo é fundamental.
por isso que nós aguardamos, sim, a hipótese de alguma aliança, evidentemente, sem comprometer o conteúdo da proposta. Desculpa, um outro símbolo, né, da Operação Lava Jato que o Podemos está tentando filiar é o ex-procurador Deltan Dallagnol, né? Como é que está esse processo de filiação e qual é a ideia para o ex-procurador em 2022? Bem, ele é nosso convidado, né? O convite foi formulado oficialmente, inclusive presencialmente, e houve a demissão. Esse convite foi formulado há algum tempo, não é recente, ele foi reafirmado recentemente, tem sido reafirmado nos últimos dias, tem sido porta-voz desse convite com insistência, e estamos aguardando apenas a definição do momento. Cabe a ele definir o momento da sua filiação. Isso não significa que ele não esteja sendo assediado por outros partidos, né? Mas nós temos confiança plena que a sua decisão será a filiação ao Podemos, porque sei do propósito dele, seu objetivo, da missão que pretende assumir, dando continuidade à sua história de combate à corrupção. Não há ferramenta política mais adequada nesse momento do que a do Podemos. Por isso, eu acredito, sim, que a filiação dele se dará num curto espaço de tempo, não sei quando, o momento é dele, ele que escolhe, e o objetivo seria uma eleição para a Câmara dos Deputados, sim, no Paraná, onde ele faria, sem dúvida, uma votação histórica. Senador, o fato de polêmica que teve toda em relação à Lava Jato, né? O fato de Moro e Dallagnol terem meio que atropelado o processo jurídico, mantido um contato íntimo dentro da Lava Jato, trocando mensagens sobre o processo jurídico, como foi revelado na questão da Vaza Jato, né? Isso pode prejudicar a candidatura de Moro para presidente? Bom, primeiramente dizer que as preciosidades jurídicas não serão discutidas nas ruas do país. Elas podem ser discutidas na academia ou nos tribunais. Nas ruas do país, certamente a discussão levará em conta: houve assalto aos cofres públicos no Brasil ou não? Em relação a esse conflito que há de opiniões, eu diria, aliás, como disse o ministro Barroso, né? A Operação Mãos Limpas na Itália, depois dela, a corrupção conquistou a impunidade. No Brasil, quer mais, quer conquistar. Aliás, no Brasil, quer vingança. E mais, os conspiradores contra o combate à corrupção querem sequestrar a narrativa. E essa é a narrativa que Deltan, outros, né, do Judiciário e do Ministério Público cometeram irregularidades. Quando, na verdade, a meu ver, eu não sou jurista, mas não há necessidade de ser jurista para interpretar a legislação quando ela é muito clara, né? A legislação de combate ao crime organizado possibilita a interação entre integrantes de instituições nacionais, estaduais e municipais, ou seja, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil. Essa interação é possibilitada. Isso está na legislação. Portanto, a meu ver, não houve nenhuma irregularidade. Suspeição, mas um juiz que passa por um concurso público graças ao seu talento, ao seu preparo, consequência do estudo, é parcial ou é imparcial? E aquele que chega ao Supremo Tribunal Federal indicado
no apadrinhamento político, indicação política substituindo a meritocracia, esse não está sob suspeição? Este pode julgar o outro? Porque foram necessários 7 anos para concluir que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência para julgar políticos envolvidos com o Petrolão? Por que só depois de 7 anos? Como anular uma sentença alegando suspeição de um juiz, se essa sentença foi confirmada em vários tribunais por cerca de 9 magistrados? E, aliás, na segunda instância ainda com aumento de pena. Isto tudo me faz concluir que há uma conspiração contra a Operação Lava Jato e contra o combate à corrupção, que ganhou força exatamente num novo período de governo, que sucedeu a um período em que multidões foram às ruas exigir o combate à corrupção, e que sucedeu uma eleição em que a aspiração nacional era exatamente o combate à corrupção, uma nova justiça, onde todos fossem iguais perante a lei. E nós passamos a ter os retrocessos. E quando começamos a verificar a existência de retrocessos no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, notamos que os conspiradores contra o combate à corrupção ganharam força, energia e coragem e passaram a atuar mais vigorosamente, tentando colocar sob suspeição aqueles que se constituíram em ícones no combate à corrupção e que despertaram na nação uma nova esperança, a esperança de uma nova justiça. O senhor estava falando agora há pouco em alianças, né? E então, com quais partidos o Podemos está conversando para 2022, já que tempo de televisão e rádio, exposição na mídia, ainda seguem como fatores muito importantes para uma campanha presidencial? Na verdade, é apenas o início, né? Não houve tempo ainda de conversações mais ampliadas. Desde algum tempo, há uma tentativa de aglutinação dos postulantes da terceira via, né? Os nomes são conhecidos. Tivemos até algumas reuniões, né, antes da definição de candidatura do Moro, mas ainda nós temos o quê? Poucos dias desde o lançamento de Moro. Então, essa conversa começa agora, né? Existem partidos que estão já neste circuito, né? O Novo, por exemplo, União Brasil também, conversas já aconteceram com integrantes, né, do partido, a Cidadania. Enfim, como eu disse, estamos iniciando esse processo de conversação e eu coloco. Aí é uma opinião pessoal, né? Não é uma opinião. Eu não posso ser aqui porta-voz do Sérgio Moro, mas não é a opinião dele. Eu defendo essa posição sempre, né? Que o que vale mesmo é o projeto. Aqueles que se disponham a apoiar um projeto de clareza em relação às questões principais para o país, né? Um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, porque há um atraso de décadas. Nós não temos esse projeto. Aqui na Esplanada dos Ministérios é um deserto de criatividade. O fundamental, portanto, é o projeto. Nós temos que escolher o porta-voz desse projeto. O Podemos escolheu, é Sérgio Moro. Evidentemente, se nós conseguirmos aglutinar em torno desse projeto liderado por Sérgio Moro, ótimo. Aqueles que concordarem serão bem-vindos. Senador, a gente está indo para o final do nosso programa, a gente tem mais uma última pergunta, que é um tema que é fundamental hoje para o país, né? É a PEC dos precatórios. O senador, o Oriovisto Guimarães, que é do Paraná, Podemos do Paraná, disse hoje que o Podemos é contra a PEC do jeito que está.
É bom lembrar ainda que, para completar, o presidente Bolsonaro disse que vai usar os recursos aí que vão sobrar, a PEC, para dar aumento para funcionário público. O que precisa mudar por parte do governo? Podemos votar a favor, né, votar favorável à PEC dos precatórios? Bom, primeiramente eu tenho que dizer que nós somos amplamente favoráveis ao Auxílio Brasil. É inegável que há necessidade dessa política de transferência de renda, que agora se denomina de Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família. Por quê? Há muita pobreza, desemprego, enfim, a inflação galopante e o desemprego leva famílias a não se alimentar. Mais de 19 milhões de brasileiros não se alimentam hoje, mais de 100 milhões se alimentam mal. Portanto, o Auxílio Brasil é fundamental nesta hora. E nós queremos o Auxílio Brasil permanente, não transitório, não emergencial. Essa é a nossa proposta. Nós somos favoráveis ao Auxílio Brasil, tanto quanto somos desfavoráveis ao calote dos precatórios e ao fura-teto de gastos. Não há necessidade de furar o teto de gastos e não há necessidade de dar calote em ninguém. Aliás, direito adquirido, são credores do Estado brasileiro que devem receber. Não cabe aqui a história do devo, não nego, pago quando puder. Isso não funciona. É preciso pagar o que se deve. E empurrar com a barriga, empurrar para frente, malandramente, é aumentar dificuldades para o futuro, não é? Portanto, se nós temos fontes, o Olho Visto articulou uma equipe, né, coordenou uma equipe de técnicos aqui do Senado, especialmente do Instituto Fiscal Independente, e elaborou uma proposta alternativa. Essa é a proposta que queremos aprovar. Essa proposta busca recursos da onde? Onde eles estão. 34 bilhões já existem, estão no orçamento para o Bolsa Família. Esses seriam preservados. 15 bilhões do Fundef, há um critério que se altera agora, que não fura o teto, o pagamento desses recursos do Fundef, que é da educação. Então, aquilo que não foi e que ficou, agora irá, em benefício, portanto, da educação nos estados e nos municípios. Mais 8 bilhões se retira das emendas individuais e de bancada. E temos ainda o orçamento secreto, né? As emendas de relator. São 18 bilhões por ano. Então, retiraríamos daí cerca de 15 bilhões por ano, manteríamos nessa proposta os 3 bilhões para emenda de relator, que pode ser usada para correção de algumas distorções, mas com transparência, aí se determina a transparência. E a outra questão que eu considero fundamental é que essa proposta que o Podemos apresenta, tendo como primeiro subscritor o senador Olho Visto, toda a bancada do Podemos fechou questão em torno desta proposta, o fundamental é transparência. Nós acabamos com o orçamento secreto, com essa proposta, e que também ela se torna permanente. Obviamente, teremos uma legislação complementar para a regulação, estabelecendo as normas para a concessão desse Auxílio Brasil. Então, essa é a nossa proposta, aprovar o Auxílio Brasil, mas não aprovar o fura-teto e o calote. Legal. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Quero agradecer muito ao Bruno Luiz, que está falando de Salvador, aí está estreando no nosso programa. Agradecer ao Bruno Nogueira, que está em São Paulo, fazendo a nossa ponte aqui, vai fazer a edição final desse programa. E agradecer a todos que estão acompanhando mais um Papo com o Editor no Broadcast Político. Até a próxima semana. Muito obrigado.